Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trouxe a lista de todos os livros que eu li nesse primeiro semestre de 2026. O livro eu comecei a ler dia 4/1, que foi, gente, A Enchente, esse livro aqui do autor Michael McDowell, e é um livro de 9 livros, eu acho que é, ou 8. É um livro bem curtinho, vocês podem ver que ele é bem pequenininho. Eu gostei bastante, é uma leitura bem tranquila, assim, de não acontecer grandes coisas. É um livro, assim, de mistério. Eu tô gostando bastante, eu acho essa capa belíssima. E quero continuar a saga, não agora no momento, mas futuramente. E eu dei 3 estrelas pra ele, como eu disse, é uma leitura muito tranquila, não acontece muita coisa, o que é um pouco surpreendente para um livro de suspense. O segundo livro que eu li foi Babel, da Rebecca Kuang. Eu sou obcecada e eu adoro a Rebecca Kuang, pra mim é uma das minhas autoras favoritas no momento. E tudo que ela escreve pra mim é extremamente genial, então eu gostei bastante e eu dei 4 estrelas. O único problema que eu tive ali é que eu achei às vezes um pouco desgastante a leitura, então não foi um livro que eu li assim com aquela, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então, vários momentos eu deixei o livro de lá e voltei muito tempo depois, e por isso que uma estrelinha a menos. E então começamos a saga de Trono de Vidro com A Lâmina da Assassina, que até o momento é o meu favorito da saga, ainda não terminei, mas é muito bom. Esse aqui eu dei 5 estrelas. Pra mim é um dos mais diferentes da escrita da Sarah. Eu acho que ela deveria se inspirar mais em como ela escreveu esse livro nos outros dela. Eu tenho um grandíssimo problema com a escrita dela. Não gostei de Acotar, mas esse aqui eu curti bastante. Foi um livro que eu li ele muito rápido. E, sabe, aqueles livros bem escrito, bem desenvolvido, é esse aqui, gostei bastante. E chorei bastante no final, muito bom. E aí, seguindo, gente, eu já fui também para Trono de Vidro. Esse aqui eu também dei 5 estrelas. Eu curti ele menos que o primeiro, mas ele também é muito bom. Fiquei assim, meu Deus. Uma das coisas que eu mais gosto dele é que a personagem principal, né, a Aileen, não é uma pessoa da Coitadolândia, sabe? Ela, sabe, é fodística. E eu gosto de personagens femininas assim, então foi um dos maiores pontos positivos dessa saga. Gostei bastante, né? Gostei bastante da diva, ela é super inteligente, musculosa, forte e perigosa, do jeito que a gente gosta. Gostei muito e também recomendo. E esse quinto livro não é algo que eu tenho muito hábito de ler, que é o Livro de Feitiços para Novas Bruxas. Esse é o segundo livro que eu leio com essa temática. Eu tenho um aqui, ó, não dá pra ver muito bem, da Dark Side. Eu gosto muito do tema aí de bruxas, eu gosto de ver sobre. Né? Esse aqui é uma recomendação pra quem curte aí bruxaria, curte a religião da Inca. Eu gostei, achei muito legal como é um interesse, mas... né? E eu dei 4 estrelas, é um livro que já diz no título, né, para iniciantes de bruxa, então te ensina o básico do básico, de como que funciona tudo ali. Eu gostei, achei super interessante, é bem legal e quem curte vai gostar. E eu voltei então para a saga de Trono de Vidro com A Coroa da Meia-Noite, que eu dei 5 estrelas também. Eu lembro que eu tive um pequeno problema com esse livro no começo, porque acabei de dizer que eu gostei muito daquela Selena. Eu chamei ela de Aileen, né? Eu meio que dei um spoiler agora que eu me toquei. Esquece, finge que não viu. Mas a Selena, então ali ela é bem fodística, muito foda. E aí aqui nesse livro ela já começa toda borocochó, frouxa e... muito triste, muita coitadolândia. E como eu acabei de dizer, eu não gosto de personagem da coitadolândia. Isso interferiu um pouco, mas passou, tá? Foi só uma fase. E ela já voltou a ser ela normalmente. Uma tristezinha boba. Tá? Então, curti bastante também esse livro. E aí, gente, eu fui para um livro que eu sou muito curiosa sobre a saga em geral. Acompanhei uma temporada da série e não quis mais, que foi Para Sir Philip com Amor, que é o terceiro ou quarto livro da saga dos Bridgertons. Eu acompanhei, acho que a segunda temporada da série só. Eu achei que eu não ia gostar. Quando eu li o livro, eu li ele em um dia e eu fiquei, tipo, chocada que eu tinha gostado, porque eu não curto coisas de época, porque me deixa bem puta. Eu fico bem brava, eu fico, tipo, ai. Porque são coisas que realmente aconteciam e como uma mulher não tem como eu não ficar furiosa. Eu fico, tipo, ai, que gente boba, ai, que saco. Então eu tenho esse problema, principalmente quando é um romance de época. Então nada pra mim naquele ambiente me remete a um romance. Mas esse aqui eu curti bastante, eu achei que a escrita teve um ponto positivo, né? Como eu disse, eu li ele em um dia. Muito bom, gostei bastante. Talvez eu leia algum outro, né? Quem aí já leu os Bridgertons, eu sei que não precisa acompanhar, tipo, em ordem. Você pode ler na que você quiser. Então, assim, qual é o outro que vocês indicam que é muito bom também, que eu vou ler? A série eu larguei um pouco de mão, eu não sou muito de série. Mas, como eu falei, dei 5 estrelas e recomendo, gente. Quem gosta de romance de época, vai.
E esse aqui, eu não sei se todo mundo conta como um livro, fiquei um pouco assim perdida quando eu vim falar aqui, mas como eu coloquei ele lá no meu Scoob e também no Goodreads, conta lá como uma leitura de um livro. Então eu vou falar que é A Fé Afundada, que é um conto extra, gente, de A Guerra da Papoula, da trilogia, que mostra o ponto de vista do Nesta, é um pequeno conto, mostra, se não me engano, em 3 situações, e uma delas é no final da guerra. Então a gente vê um pouco de como foi o pós. E eu gosto bastante, 5 estrelas. Já estou cansada de falar que sou obcecada por essa saga. Quando eu li, eu não sabia que tinha esse conto extra. Fui descobrir muito tempo depois. Mas muito bom, Rebecca Kuang. Um beijo, tá, diva? Se quiser me mandar a lista do seu mercado pra mim ler, eu leio, tá? Esse aqui eu também não sei se todo mundo considera como um livro, porque é um mangá. Mas eu considero que foi, gente, Blame. Eu adoro o tópico de mega construções. Eu adoro, é um dos assim, assuntos de livros que eu mais gosto. E Blame basicamente conta a história. Os seres humanos inventaram robôs construtores e chega em algum momento que esses robôs eles colapsam e eles começam a construir sem fim e nunca param. Então, toda aquela mega construção não tem um começo e nem um final. Quer dizer, tem um começo e tem um final, mas ninguém sabe. Então a gente vê o nosso personagem principal, que eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Killy. O Killy é o personagem principal. E a gente vai vendo, ele vai vendo criaturas, e aí a gente descobre aí que tem 3 tipos de criaturas, que tem os humanos, que eles não são bem humanos, não são humanos como nós, são outro tipo de humanos. Aí tem os cyborgs, que é a mistura de robô com humano, e a gente tem os robôs, que tem vida própria ali. Muito interessante, gostei bastante. Quem gosta desse assunto, é um mangá que não tem muitas falas, né? Ele tem bem poucas, então muito do que você entende ali é de interpretar, é de você ir ali observando, e eu gostei muito, achei muito interessante. E o próximo, continuando, foi Blame 2, que também, né, mesma coisa, só foi mais um pouco da história, mostrando mais criaturas, mais construções, muito legal, recomendo. 5 estrelas. Ah, e eu dei 5 estrelas pro 1 e pro 2. Chegamos no primeiro livro que eu não curti de 2026, que foi Aprendiz do Vilão, segundo livro da saga aí da Secretária do Vilão. Eu tinha lido o primeiro livro e curtido, assim, é um livro bem água com açúcar ali pra você ler quando você quer, né, se parecer, que não quer ler nada muito complexo. É esse tipo de livro, mas eu tinha curtido. Só que esse segundo, gente, encheu o meu saco num nível que eu perdi a paciência. Tem vlog de leitura aqui no canal bem claro. Né, o primeiro livro, a gente sabe que ele teve uma questão de vendas por conta do TikTok. Ele viralizou muito no TikTok, continua viralizando muito no TikTok. E eu sinto que a autora, então, pegou meio que viu, o que funcionou aqui nesse livro para ter viralizado? Ah, então eu vou duplicar nesse meu segundo livro. Então, o livro é cheio de umas frases nada a ver, umas frases que você fica, tipo, pra viralizar no TikTok, pra virar no TikTok. Ah, fiquei furiosa. Falei, que saco, umas coisas bobas. Gente, no meu vlog de leitura mostra eu indignada que tem uma cena que um dos personagens confunde um sapo com uma tartaruga. São bichos que nem se parecem, sabe? Eu fiquei, sabe, era pra ser um negócio engraçadinho. Fiquei com ódio. Dei 2 estrelas pra esse livro. Não curti. Se você curte, gente, eu sei que esse livro tem muitos fãs. Uma coisa também pode ser a minha idade. Quando eu li o primeiro, eu ainda era menor de idade, adolescente. Não sou mais. Então, talvez isso tenha interferido na minha opinião. E agora, esse livro também eu curti bastante. Também tem vlog de leitura aqui no canal, chamado Kindred. Até hoje não sei se eu tô pronunciando corretamente. É uma ficção distópica, onde a gente acompanha a história da Dana, que é uma mulher negra. E do nada ela é teletransportada pro passado, numa época que ainda era escravocrata. E ela é uma mulher negra. Então a gente vai acompanhando tudo ela, tendo que se adaptar, acompanhando. Tem também uma questão por ela ter sido, né? É um livro super legal, super importante, nossa, gente, uma leitura essencial, curti muito, gostei bastante, e 5 estrelas, com certeza. E aí, gente, nesse momento eu volto pra Herdeira do Fogo. Eu esqueci de comentar, mas eu tenho um problema com sagas grandes, assim, e com livros grandes, que chega um momento, mesmo que eu esteja gostando da história, eu fico enjoada de estar lendo sempre a mesma coisa dos mesmos personagens, sabe? Eu quero ver coisa nova, história nova, enredo novo, pessoas novas. E esse aqui eu dei, eu acho que 4 estrelas, eu não anotei no meu caderno de leitura, mas eu acho que foi por aí. Gostei bastante desse. Aqui a gente vê um pouco mais expandindo o universo da magia, o que no meu vlog de leitura dos outros livros eu até tinha comentado, que eu falei, gente, cadê a fantasia desse livro? Cadê a magia? Cadê? Não tô vendo. E aí a gente começa a ser explorado esse universo nesse livro aqui. Curti bastante ele, eu acho que o problema dele foi o mesmo do outro, de ser meio enrolado, e aí eu meio que, sabe, meio que queria me dar uma ressaca literária. Mas curti bastante, tô gostando bastante da saga. Esse aqui foi o último que eu li, então o próximo tá ali. O
próximo é aquele ali. Não, o próximo tá aqui em cima. O próximo é esse grandíssimo desse calhamaço que eu ainda nem comecei a ler, mas um dia, quem sabe, até o final do ano, eu quero terminar essa saga. E o próximo livro se chama 100 Despedidas, da Han Kang, que é uma autora sul-coreana. E nesse livro ela retrata um massacre verídico que aconteceu na ilha de Jeju, né, que fica na Coreia do Sul. E aí é um livro um pouco pesado, então é uma coisa assim que você tem que ter um pouco mais de estômago para ler. Dei 5 estrelas, também acho que seja uma leitura muito essencial mesmo, né, sendo ali uma história lá da Ásia. Muito legal, muito interessante e gostei bastante. E a maneira como ela retrata a dor, o sofrimento, o luto é muito interessante. Recomendo demais. E o próximo livro, gente, é Renegados, né? O primeiro livro de uma trilogia. E eu dei 5 estrelas pra ele. Esse eu curti bastante. Eu achei super interessante. A história que a gente tem aqui, não vou dar muito spoiler, mas de um lado a gente tem a Nova, que ela faz parte dos anarquistas, que são os vilões daquela sociedade. E do outro lado a gente tem o Adrian, que faz parte dos renegados, que são os heróis. E aí a gente tem uma história entre os dois. O meu ponto negativo aqui, que eu comentei no meu vlog de leitura, não foi nesse primeiro. A minha decepção veio no segundo. Mas gente, que esse livro inteiro gira em um ponto, que eu não quero dar spoiler. Mas esse ponto que você fica esperando o livro inteiro, a trilogia inteira, só vai acontecer em 50% do último livro, o terceiro. Então, gente, eu fiquei muito decepcionada. Eu achei que ela tinha, assim, um grande desempenho nessa escrita e ela não soube aproveitar. Mas o primeiro é muito legal, eu curti bastante. Porque eu ainda não estava decepcionada. E aí a gente vem pro segundo livro, que se chama Arqui-Inimigos. E esse eu dei 4 estrelas. Porque, como eu disse, a minha decepção já começou... Estava vindo, eu já falei, ué, não, mas assim, ele terminou de uma maneira interessante, que deu pra entender que o ponto ia acontecer já no começo do próximo livro, não aconteceu, fiquei irritada, mas assim, ficou enrolação, mas é uma enrolação, gente, uma água com açúcar ali que aconteceu, que eu achei em geral interessante, mas eu acho que ela podia ter aproveitado mais, mas eu acho que algumas pessoas vão gostar muito dessa saga, então assim, não sei. E a minha última leitura do ano, que foi, né, só pra vocês terem noção da minha ressaca literária, dia 19/6. Se bem que agora, mas eu comecei a ler dia 28/5. Então, teve ali um bom tempo. Que foi, gente, super nova, que é o terceiro livro. Esse eu dei 3 estrelas, porque aí eu já tava extremamente decepcionada, extremamente frustrante. E aí, como eu disse, o ponto que eu fiquei esperando a saga inteira acontece 50% desse livro. E aí você fica tipo, ah tá, agora vai acontecer. Aí acontece por, tipo assim, um capítulo. E aí tem muitos problemas na saga, né? Vários conflitos que a autora resolve de uma maneira que eu fico, tipo, sabe? Os problemas que você para e fala, mano, como que vai ser isso? Vai ser resolvido? E a autora, ela, meu querido, ela resolve num passe de mágica, né? O famoso poder do amor. O poder do amor, ele resolve tudo. E aí que eu me irritei. Achei o final muito borocochó. Não curti, mas a saga em geral eu achei interessante. Me decepcionei talvez porque eu botei altas expectativas em situações que eu achei que aconteceriam por coisas que eu achei que seria da história pelo enredo, por essa questão de ser uma vilã com um herói. E pra finalizar, eu acho que vale a pena eu mostrar a minha leitura atual, que é, gente, Devoradores de Estrelas, que eu tô em 80%, tô quase terminando, quase terminei pra esse vídeo. E, gente, é uma ficção científica muito gostosinha. Eu sei que lançou o filme recentemente, ou há um pouco tempo, e eu quero muito ler depois, quero muito ver depois de terminar de ler. E, gente, tô curtindo bastante, como eu falei, 80% ainda não terminei ele, mas até o momento nada me desagradou. Gostei muito e tá sendo 5 estrelas e estou recomendando. Tô botando aqui em jogo sem terminar. Espero que o final não me decepcione. Esse foi o vídeo, assim, o meu hábito de leitura do ano, assim, a minha média é muito maior, mas eu fui infectada por várias ressacas e preguiças literárias, então eu li bem pouco do habitual, mas ainda li uma quantidade muito boa de livros, né? O importante é ler. E é isso, então me contem nos comentários quantos livros vocês já leram até agora, se vocês leram algum igual a mim, ou já leram, né? Não precisa ser esse ano. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.